Naquela manhã chuvosa, Lucas Andrade, 35 anos, entrou no luxuoso edifício do Grupo Verona, disfarçado em roupas simples e botas cobertas de poeira. O elevador espelhado refletia um homem que parecia um operário qualquer, mas por trás da barba por fazer e do olhar cansado havia o verdadeiro dono daquela empresa. Ele observava os funcionários passando apressados, muitos deles sem sequer olhar para quem limpava o chão. Naquela semana, Lucas havia tomado uma decisão. Iria andar entre os próprios empregados sem revelar quem era, para descobrir quem realmente valorizava pessoas e quem só respeitava poder. Enquanto caminhava pelos corredores, uma voz fria o interrompeu. "Ei, você!" disse uma mulher de salto alto, olhar altivo e perfume caro. Era Bianca Monteiro, nova gerente administrativa, conhecida pela elegância e arrogância. "Esse andar é restrito, faxina é no térreo." "Eu só vim entregar um documento", respondeu ele calmo. "Pois volte para o seu setor e não ouse sujar o chão por onde os executivos passam." Lucas ficou em silêncio. Não respondeu, apenas observou e sorriu de leve. Mal sabia Bianca que aquele funcionário simples era o homem que assinava o salário dela. 40 segundos de história. Se essa história já te prendeu, inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana, novas histórias que emocionam e transformam. O corredor inteiro parou para assistir à cena. Bianca cruzou os braços, impaciente, enquanto Lucas permanecia em silêncio, segurando uma pasta velha de papéis. "Vai, anda logo", disse ela com desdém. "Ou quer que eu chame a segurança?" Alguns funcionários riram baixinho. Lucas apenas respondeu com voz tranquila. "Não precisa. Já estou indo." Mas antes de sair, deixou cair acidentalmente uma folha que trazia a assinatura Li Andrade, conselho diretor. Bianca não percebeu. Ela virou-se para as colegas e comentou alto. "É por isso que esse país não vai para frente, gente que não sabe o seu lugar." Lucas andou até o elevador devagar, cada passo ecoando como uma lembrança amarga. Por dentro, a raiva queimava, mas também havia algo mais profundo. Decepção. Ele criou aquela empresa acreditando em valores humanos, e agora via o orgulho tomando conta de quem devia representar respeito. Horas depois, já em sua cobertura, Lucas olhou para a cidade pela janela e pensou: o dinheiro pode dar poder, mas nunca dará caráter. Na manhã seguinte, mandou um e-mail secreto ao conselho, ordenando uma auditoria discreta na área administrativa. Queria saber quem realmente fazia por merecer estar ali. Mas antes disso, planejava algo pessoal: ficar mais tempo no disfarce. Ele queria olhar nos olhos de Bianca e ver até onde iria a soberba de quem não enxerga o valor dos outros. E o que estava por vir mudaria a vida dos dois para sempre. Na manhã seguinte, Lucas chegou cedo à empresa. Vestia o mesmo uniforme simples e trazia nas mãos uma caixa de ferramentas, parte do disfarce que ele mesmo escolhera. A intenção era clara: observar quem era verdadeiro quando acreditava estar acima dos outros. Bianca, ao vê-lo entrar novamente, franziu o senho. "Você outra vez? Eu já disse ontem, esse andar é só para a diretoria." "Pediram para eu revisar a fiação do andar", respondeu ele com calma. "Foi o setor de manutenção que mandou." Ela bufou, revirando os olhos. "Ótimo, mas seja rápido. Não quero funcionário sujando o carpete importado." Enquanto Lucas trabalhava em silêncio, ouviu risadas e comentários dos colegas dela. "Essa mulher trata até o ar com superioridade. Dizem que ela só respeita quem tem cargo." Lucas levantou o olhar e observou Bianca orientando funcionários, o tom de voz autoritário e frio. Mas algo chamava sua atenção. Por trás da arrogância havia cansaço, talvez até dor. Ele percebeu que aquela máscara de prepotência escondia alguém ferido. No fim do dia, ela o viu recolhendo as ferramentas e, sem olhar nos olhos, disse: "Pode sair pelos fundos. Funcionário de manutenção não usa o mesmo elevador da diretoria."
Lucas respirou fundo. Claro, senhora. E antes de sair, murmurou. Um dia você ainda vai aprender que quem olha de cima corre o risco de cair mais forte. Ela riu sem entender. Mas mal sabia que o funcionário que acabara de mandar pelos fundos era o próprio dono do prédio. Depois daquele dia, Lucas não conseguiu tirar Bianca da cabeça. Não por orgulho, nem por raiva, mas por curiosidade. Havia algo naquela mulher que ele não compreendia. Por que alguém tão jovem e talentosa precisava se esconder atrás de tanta frieza? Naquela noite, ele pediu ao seu assistente de confiança, Gustavo, para investigar discretamente o passado dela. Horas depois, o relatório chegou. Bianca Monteiro, 29 anos, formada com honra em administração, órfã desde os 18, criada por uma tia que faleceu há pouco mais de um ano. Trabalhava desde os 16 e havia sido promovida há apenas 3 meses. Mas o que mais o surpreendeu foi o histórico financeiro. Ela sustentava o irmão mais novo, portador de uma deficiência visual, e estava endividada até o pescoço tentando pagar o tratamento dele. Lucas fechou o arquivo e suspirou. Então é isso, murmurou. O orgulho é a armadura de quem foi ferido demais. No dia seguinte, voltou à empresa decidido a observar Bianca com outros olhos. Durante o café, a viu repreendendo uma funcionária por um erro mínimo, mas logo depois, discretamente, ofereceu à mesma funcionária um café e disse baixinho: "Só não comente isso com ninguém." Lucas sorriu. Havia uma contradição ali, um coração endurecido, mas não vazio. E naquele instante ele decidiu que não a julgaria. Ele iria testá-la e ajudá-la. Mas o plano dele tomaria um rumo que nem o próprio Lucas imaginava. Naquela noite, Lucas traçou seu plano. Não seria vingança, seria revelação. Ele queria entender se Bianca só respeitava o poder ou se ainda havia dentro dela a mulher que um dia lutou por tudo com dignidade. No dia seguinte, ele enviou uma mensagem anônima para toda a equipe. A direção fará uma auditoria surpresa. Todos os funcionários, sem exceção, serão observados quanto à ética, respeito e comportamento. O burburinho começou cedo. Bianca, tensa, decidiu redobrar a rigidez com a equipe. "Quero tudo impecável hoje", gritou logo cedo. "Nada de atrasos, nada de erros." Lucas, novamente disfarçado de funcionário de manutenção, observava tudo de longe. Durante o expediente, um estagiário deixou cair uma bandeja de café quente que se espalhou pelo chão e respingou nas calças dela. Bianca se virou, furiosa. Você é um incompetente. Nem para segurar uma bandeja serve." O rapaz, envergonhado, começou a gaguejar. Desculpa, senhora." Antes que ela continuasse, Lucas interveio. "Ele se queimou, olha a mão dele." Bianca parou por um instante, surpresa com o tom calmo dele. Olhou a mão vermelha do garoto e, pela primeira vez, pareceu hesitar. Respirou fundo e disse num tom mais baixo: "Vá cuidar disso na enfermaria." O estagiário agradeceu e saiu. Lucas se aproximou, limpando o chão. "Às vezes, a gente grita para esconder o medo", disse olhando para ela. "Medo de quê?" perguntou Bianca. "De parecer fraco." Ela desviou o olhar, desconfortável. E pela primeira vez, ela não teve resposta. Os dias seguintes trouxeram algo diferente para Bianca. Sem entender o motivo, ela passou a notar aquele homem simples que sempre estava por perto, discreto, educado e observador. Ele não falava muito, mas suas palavras, quando vinham, pareciam acertar em cheio. Uma tarde, o elevador travou entre os andares. Bianca e Lucas ficaram presos juntos. O silêncio durou alguns minutos até que ela, impaciente, reclamou: "Essas coisas só acontecem quando eu mais preciso sair." Ele riu de leve. "Às vezes, a vida para o elevador só para a gente aprender a respirar." Ela o olhou surpresa. "Você fala como se soubesse muito da vida." "Eu já vi muita gente rica de dinheiro e pobre de alma." "E você?
É rico de quê? Perguntou irônica. Lucas sorriu. De experiências. E isso ninguém me tira. O elevador voltou a funcionar, mas Bianca saiu diferente. Pela primeira vez, olhou para ele com respeito. Nos dias que se seguiram, ela começou a mudar pequenas atitudes. Dizia por favor, agradecia e até elogiava a equipe. Lucas percebia tudo e, no fundo, sorria. Mas junto com essa mudança, nascia algo mais. Bianca passou a procurar motivos para cruzar com ele pelos corredores. E cada encontro era uma troca silenciosa de olhares que diziam mais do que palavras. Ela não sabia quem ele era, mas algo dentro dela dizia que aquele homem escondia um mistério. E estava certa, o que viria a seguir revelaria muito mais do que um segredo. O tempo passou e o improvável aconteceu. Bianca começou a confiar em Lucas. Não sabia por quê, mas perto dele sentia uma paz que há muito tempo não sentia em ninguém. Ele não a bajulava, não a temia, apenas ouvia. Numa tarde chuvosa, ficaram sozinhos no refeitório. Ela, cansada, apoiou o rosto nas mãos. Sabe quando tudo parece dar errado, mesmo quando você tenta fazer o certo? Perguntou. Sei, respondeu ele com um olhar compreensivo. Às vezes a gente endurece para não quebrar. Ela sorriu de leve. Fui criada lutando sozinha. Aprendi que se eu parecer fraca, o mundo me engole. Lucas ficou em silêncio por um momento. Depois disse, e quem disse que ter coração é fraqueza? Aquelas palavras ficaram na mente dela. Pela primeira vez, Bianca se permitiu mostrar quem era de verdade. Uma mulher cansada de lutar, com medo de perder o pouco que tinha. Enquanto ela falava, Lucas se viu refletido nela. Os dois eram iguais, cada um escondendo a própria dor atrás de máscaras diferentes. Quando ela terminou, ele disse com voz calma, você é muito mais do que esse cargo, Bianca. Um dia vai entender isso. Ela o olhou curiosa. E você, quem realmente é? Lucas sorriu, desviando o olhar. Alguém que está aprendendo a ver as pessoas. Bianca ainda não sabia, mas o homem com quem ela se abria naquele momento era o seu próprio chefe milionário. E o destino estava prestes a revelar isso da forma mais surpreendente possível. Na manhã seguinte, o prédio da empresa estava em alvoroço. Um grupo de diretores viria visitar o setor administrativo e todos corriam para deixar tudo impecável. Bianca, nervosa, organizava relatórios quando notou algo curioso. Sobre a mesa de Lucas, o funcionário da manutenção, havia uma pasta de couro com o selo Conselho Diretor Confidencial. Ela franziu o senho. Estranho. O que isso faz com ele? Murmurou. Quando ele voltou do corredor, ela o questionou. Onde conseguiu essa pasta? Lucas respirou fundo, sem mudar o tom. Estava na sala de reuniões, achei melhor guardar para não sumir. E você sabe o que é isso? Insistiu ela desconfiada. Sei, respondeu sorrindo de leve. É de alguém muito importante. O olhar dele era firme demais, sereno demais para um simples funcionário. Aquilo a deixou intrigada. Durante o almoço, Bianca comentou com uma colega. Aquele homem, o da manutenção, não parece um trabalhador comum. Dizem que é novo, mas ninguém sabe de onde veio, respondeu a colega. Misterioso, né? À noite, Bianca não conseguiu dormir. Relembrou cada frase, cada olhar, cada gesto dele. Algo estava errado. E se aquele homem fosse alguém infiltrado da auditoria? Ou alguém acima dela? Pela primeira vez, a mulher que julgava todos começou a questionar a própria visão. O destino já preparava o momento em que ela descobriria a verdade. E essa revelação mudaria tudo. Naquela sexta-feira, a empresa inteira foi convocada para uma reunião extraordinária. Boatos corriam pelos corredores. O presidente do Grupo Verona, que há meses não aparecia, estaria vindo pessoalmente. Bianca vestiu seu melhor terno,
preparou relatórios e ensaiou o discurso de boas-vindas. Enquanto todos aguardavam no auditório, as portas se abriram lentamente, e foi ele quem entrou. O homem simples da manutenção, agora em um terno impecável, o olhar firme e sereno. O coração de Bianca parou. Lucas caminhou até o palco, sob olhares confusos e murmúrios por toda a sala. Pegou o microfone e disse calmamente: "Bom dia a todos. Sou Lucas Andrade, presidente e fundador deste grupo." O silêncio foi absoluto. Bianca sentiu o chão sumir sob seus pés. As pernas tremiam, o rosto ardia. Lucas continuou: "Nos últimos meses trabalhei disfarçado entre vocês. Quis ver com meus próprios olhos como tratamos uns aos outros." Olhou diretamente para Bianca. "E descobri que respeito não se aprende em treinamentos. Se revela nas pequenas atitudes." Bianca abaixou o olhar, envergonhada, as lágrimas contidas. "Quero agradecer", prosseguiu ele, "aqueles que me trataram com dignidade, mesmo achando que eu não tinha nada. E também àqueles que me ensinaram como não quero que esta empresa seja." O público aplaudiu, mas Bianca não se moveu. O mundo parecia girar. Ela, que um dia o humilhou, agora estava diante de seu senhorio milionário, o homem que, mesmo ferido, a olhava com compaixão. Depois da reunião, o prédio inteiro comentava o acontecido. Mas Bianca não conseguiu dizer uma palavra. Esperou todos saírem do auditório, respirou fundo e foi atrás de Lucas. Ele estava sozinho na sala panorâmica, olhando pela janela, com as mãos cruzadas. "Senhor", disse ela hesitante, "eu preciso falar com o senhor." Lucas se virou lentamente. O olhar dele não era de raiva, era de decepção serena. "Agora me chama de senhor?" perguntou sem ironia, apenas com tristeza na voz. Bianca engoliu em seco. "Eu fui horrível com o senhor. Juro que não sabia que eu era o dono." Interrompeu. "E se eu não fosse, Bianca, me trataria diferente?" Ela ficou sem resposta. As lágrimas começaram a descer. "Eu cresci lutando para ser alguém. Achei que, se mostrasse fraqueza, perderia tudo. E acabou perdendo o essencial", completou ele. "O respeito pelos outros." Ela chorou em silêncio. Lucas se aproximou e colocou uma folha sobre a mesa. "Aqui está a sua demissão", disse calmamente. "Mas leia até o fim antes de me responder." Bianca, tremendo, abriu o envelope. Lá estava escrito: "Você está demitida do cargo de gerente, mas está contratada como minha assistente pessoal se quiser aprender o que é liderança de verdade." Ela o olhou, surpresa. "Está me dando uma segunda chance?" "Não", respondeu ele com um leve sorriso. "Estou dando a nós dois uma." E naquele instante, algo mudou. O poder, o orgulho, o medo, tudo parecia se dissolver no olhar silencioso entre eles. As semanas seguintes foram um verdadeiro recomeço, não apenas para Bianca, mas também para Lucas. Ela agora trabalhava ao lado dele, aprendendo com cada gesto, cada decisão. Mas o aprendizado mais profundo não estava nos números, e sim na humanidade. Lucas não era o chefe autoritário que ela imaginava. Tratava todos com respeito, conhecia os nomes dos funcionários, perguntava sobre suas famílias. Bianca observava, admirada. Aos poucos, o orgulho dela deu lugar à admiração genuína. Em uma tarde, após uma longa reunião, ela o encontrou sentado na cafeteria da empresa, tomando café simples em um copo descartável. "Achei que milionários tomassem café em taça de cristal", brincou ela, tímida. Lucas riu. "O sabor é o mesmo, só muda o ego." Bianca se sentou ao lado dele. "Eu queria te agradecer por não ter me mandado embora." "E eu queria te agradecer", respondeu ele, "por ter me mostrado quem eu era quando ninguém olhava." Ela o olhou confusa. "Como assim? Eu me escondi no papel de pobre para testar os outros. Mas no fim, foi você quem me mostrou que eu ainda julgava demais." O silêncio que se seguiu foi diferente.
Não era constrangimento, era conexão. O olhar dos dois se encontrou. E ali por um instante, o chefe e a funcionária desapareceram, restando apenas dois corações se reconhecendo. Do lado de fora, o sol se punha refletindo nos vidros do prédio, como se a própria vida dissesse: o amor nasce quando a humildade abre espaço para a verdade. 2 anos se passaram. O Grupo Verona cresceu como nunca, mas algo ainda maior floresceu ali dentro: a humanidade. Lucas e Bianca, agora sócios e parceiros, transformaram a empresa em um símbolo de respeito e empatia. Cada funcionário era tratado como parte de uma família, e todos sabiam que aquele sucesso nasceu de uma história que ninguém esquecia. Numa noite especial, a empresa comemorava o aniversário de fundação. O salão estava cheio e Lucas subiu ao palco ao lado de Bianca. Há 2 anos, começou ele, eu andava por esses corredores disfarçado procurando ver quem as pessoas realmente eram. Olhou para Bianca sorrindo. E acabei sendo visto por alguém que me ensinou o valor da humildade e do perdão. Ela sorriu de volta, emocionada. E eu aprendi que o poder sem empatia é vazio, que o respeito vale mais do que qualquer cargo. O público aplaudiu de pé. Lucas então olhou nos olhos dela e completou: a vida me mostrou que o verdadeiro luxo não é o que o dinheiro compra, mas o que o coração sente. Os dois se abraçaram sob aplausos e flashes, e naquele momento tudo fez sentido. O homem que fora humilhado e a mulher que o julgara agora caminhavam lado a lado, não como patrão e funcionária, mas como iguais. Mais tarde, Bianca sussurrou: eu nunca imaginei que o homem que eu desprezei seria o mesmo que me ensinaria a amar. Ele sorriu. E eu nunca imaginei que a mulher que me humilhou seria quem me salvaria. Do lado de fora, o letreiro do prédio brilhava sob o céu da cidade. Verona Group, onde o respeito é a verdadeira riqueza. E a voz do narrador encerra a história. Às vezes, Deus disfarça anjos em pessoas simples só para revelar quem somos de verdade. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se agora no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar: a humildade ainda é o maior sinal de grandeza.